Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente teve a apresentação do Lucas Paquetá. Óbvio que não é o melhor dia, né, para a gente falar de Lucas Paquetá, de apresentação. É um momento aí que a gente ainda está chateado com o que viu ontem, né? Mas eu estou aqui para debater algumas situações. Eu vou trazer aqui também alguns dos melhores momentos, né? A gente chega aqui lembrando que você ainda pode garantir presença na Recopa Sul-Americana. Sei que você está chateado, mas você pode garantir presença com a caravana do Haroldo, Recopa Sul-Americana. Você pode garantir aí pacote completo, né? Vamos lá, vamos conquistar esse título, vamos dar esse voto de confiança, vamos conquistar esse título, o primeiro título aí do Paquetá internacional pelo Flamengo, vai ser muito importante, tá? A gente também chega aqui com todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado, né, filho? É isso aí, né? E a gente tem algumas situações aqui para a gente comentar, tá? Primeiro que foi recorde, era óbvio, né, com o Flamengo e Corinthians envolvido, era óbvio que seria recorde a Supercopa do Brasil, né? Qualquer decisão envolvendo Flamengo e Corinthians, seja a Copa do Brasil, que o Flamengo eliminou o Corinthians, Libertadores, que eliminou o Corinthians 2 vezes, né? Em 22 e foi campeão, e também na época do Wagner Love, lá que eles tinham o Ronaldo, todas essas vezes bateu recorde, né? Inclusive na final da Copa do Brasil também de 22, eles são os maiores fregueses nossos. Uma vez eles tinham uma pré-temporada, eles tinham que ganhar. Mas não é desculpa não, viu, gente? Eu queria muito esse título da Supercopa, mas foi recorde, tá? Então, a gente teve aí o recorde em São Paulo, 25 pontos de audiência, 43% de participação, né? E no Rio de Janeiro registrou aí 26 pontos de audiência, 48% de participação. Então, Flamengo e Corinthians aí, né, sempre batem recordes em grandes decisões, né? E eu vou falar aqui justamente uma situação aí que eu estou vendo muitos torcedores comentando sobre a questão da interferência da TV Globo na decisão do VAR, né? O Bruno Baesso fez uma postagem aqui no Twitter que ele fala assim: em lance de verificação de impedimento no jogo São Paulo e Fluminense, na Globo eles comentaram que entraram em contato com o VAR da CBF para saber o que realmente foi marcado, como assim, né, o que foi marcado. Depois tentou consertar dizendo que foi um eufemismo, né? E aí o pessoal está comentando muito, né? A gente sabe que é importante que não tenha interferência externa e justamente, né, no jogo do Flamengo, a gente viu, nesse jogo Flamengo-Corinthians, a gente viu eles utilizando imagens da Globo. Não pode usar? Não, poder usar até pode. A questão é quando há uma imposição, dá uma olhada nisso aqui, vamos olhar de novo, vamos verificar de novo o VAR, já tinha sido verificado, aí verificam de novo, tiram todo o planejamento do Felipe Luiz, e aí para completar, e não é choro, tá, gente? É porque se fosse com o Flamengo ia estar o mundo desabando, né? Então, a gente teve aí, o Tinho tem Jorginho que ele foi vacinado hoje. Aí a gente teve aí a questão da Renata Ruel comentando mais uma interferência, mais uma situação aí desnecessária, né? Que se fosse volto a dizer, se fosse com o Flamengo, os caras o mundo ia desabar, né? Os caras iam falar tudo, cara, só ia se comentar sobre isso. A verdade é essa, só ia se comentar sobre isso. E justamente nessa questão aí de interferência, a gente tem a Renata Ruel, comentarista de VAR, de arbitragem da ESPN, ela falando o seguinte: a gente consegue ver o Péricles Bassols, observador do VAR, passando instruções claras para os árbitros. Na checagem foi divulgada pela CBF. E ainda teve corte ali, tá? E ainda foi editado ali. Esse o vídeo pegou. Esse aí, o Péricles Bassols, o vídeo pegou, tá?
Quem diz que não há interferência em outros casos? Ao meu ver, é um caso gravíssimo de interferência, tá? Situação gravíssima exposta pela Renata Ruel, comentarista da ESPN, tá? Então, ainda sobre o caso, o Flamengo vai multar o Carrascal pela expulsão na Supercopa, segundo o jornalista Mauro César Pereira. O Flamengo vai multar o jogador pela expulsão no duelo com o Corinthians. O jurídico do clube avisará ao departamento de futebol que a multa deve ser aplicada, ou seja, tá vindo do departamento aí, jurídico do Flamengo, né? Vale destacar também que vale destacar também que no ano passado aí, né, o Flamengo puniu o Gonzalo Plata, o Alacian, né? Também multou os 2 jogadores aí por expulsões, de forma parecida, tá? Então, o Flamengo está mantendo aí o critério, tá? Isso é importante da gente falar. A gente teve uma outra situação acontecendo, ainda sobre essa questão toda, né, do VAR. A gente vai falar sobre a apresentação do Lucas Paquetá, a gente tem muita coisa para a gente falar aqui, e a gente tem aqui justamente a questão que o Matheus Gonzi trouxe na página dele. Eu até remixei, fiz sequência. O Matheus Gonzi, ele trouxe um vídeo, né, que ele gravou no campo. Olha só, foi um fato curioso, tá? Ó, a medalha que o Ranieri recebeu, foi o Carrilho. Carrilho recebeu, era da arbitragem. Isso é normal, pode acontecer, pode ter uma confusão ali por engano, ok. Mas o pior de tudo não é isso. É o que o Carrilho fala depois, né? Olha só. O jogador do Corinthians recebeu a medalha errada. Você tá com a medalha do árbitro. Olha de novo, olha isso. Você tá com a medalha do árbitro. Arbitragem, velho. Aí, árbitro, tem a medalha do árbitro. Foi o melhor jogador em campo hoje. O jogador do Corinthians recebeu a medalha do árbitro, por engano, né? Vou convidar você a se inscrever lá no canal do Matheus Gonzi, tá? Faz um belíssimo trabalho. Ele recebeu a medalha errada. Ele recebeu a medalha que o árbitro recebe. Aí o Matheus Gonzi perguntou para ele: você recebeu a medalha errada. Aí ele falou: sabe o quê? Como se estivesse falando da forma mais natural. Foi o melhor jogador em campo hoje. Ele falou: o jogador do Corinthians está comemorando o título ali, falando que o melhor jogador em campo foi o árbitro. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Eles sabem, né, que as faltinhas que o juiz ficou dando, tudo que aconteceu, eles sabem. E a questão não é choro não, tá, gente? A questão não é choro não. A questão é justiça, né, cara? Pô, a gente vê interferência externa, cara. Isso não pode acontecer. Galera, vamos ver o áudio do VAR do momento lá da expulsão, do que aconteceu lá quando o Carrascal foi expulso. Ele atingiu o jogador do Corinthians no último lance do primeiro tempo, mas foi todo mundo pro vestiário, normal. E na volta do intervalo, Carrascal expulso. O juiz foi até a cabine do VAR, né? Foi a cabine? Não, foi até o monitor do VAR, rever o lance e expulsou cartão vermelho direto pro Carrascal. Vamos ver o áudio do VAR em relação a esse lance. Bora, solta. Ali desce, não vai atrapalhar. É parte sensível, é rosto. Aumenta o áudio. É queixo. Gustavo! Dá o detalhe da mão fechada, tudo isso. Mostra o detalhe da mão fechada. Ó, aqui, ó. Conduta violenta, pode ser revisada a qualquer momento, não tem problema. Ok. Pessoal. Eu preciso comunicar alguma coisa aqui fora, não? Clay que faz isso. Clay. Não. Alguém me avisa se eu preciso fazer alguma coisa aqui fora. Não. Nossa. Isso é na volta do segundo tempo, né? Vai avisar os capitães que vai revisar o lance, é isso? Atenção. Durante o intervalo, Isso aí. Ó. a equipe VAR encontrou
evidências de uma Não conduta encontrou. violenta nesse último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto pra ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Clay. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Pra TV, por favor. Ok. Para os jogadores aí. Pode voltar um pouco, eu quero ela... Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo Tá o jogador mostrando fora da PGN, a disputa TV da tá bola, mostrando. fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. O Arrascaeta andando ali do lado como se fosse convencer de alguma coisa. Por favor, profe. Tem Não, o áudio, engraçado é o Arrascaeta correndo do ladinho Acabou ali o assim, áudio aí. tipo... Eu vou quero ouvir convencer primeiro a de alguma Raíza, coisa ali. papá. Quero ouvir a Raíza sobre isso aí. Raíza. Oi, Lan, eu vou repetir o que o Felipe Luiz falou na coletiva, né? Foi algo que a gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi no estádio, desde que acompanho o futebol, desde da implementação do VAR, eu nunca tinha visto. Houve ali no final do jogo uma reunião da diretoria do Flamengo, né? O Delco Rosman, que é diretor de relações, esteve conversando também com a arbitragem, explicaram. Na entrevista coletiva, antes de começar a entrevista coletiva do Felipe Luiz, o Greg, que é assessor de imprensa, também explicou pra gente o que aconteceu. E aí tudo o que foi explicado na visão deles, o que aconteceu, foi correto, né? Apesar da gente nunca ter vivido uma coisa dessas. Aí a gente pode discutir aqui, como o Papa falou, se tivesse sido a favor do Flamengo, a gritaria que estaria acontecendo, as críticas que estariam acontecendo, enfim, se isso abre, não abre um certo precedente, eu acho que isso aí é outro papo, né? Para mim, de novo, eu falo, o Carrascal foi irresponsável, no mínimo imaturo, caiu na pilha do Breno Bidon ali, acabou prejudicando a equipe. Isso não é novidade, aconteceu com Plata já em vários outros momentos, né? Com o próprio Eric Pulgar na final da Libertadores. Por sorte, acabou não sendo expulso, mas poderia ter sido expulso e aí prejudicaria muito o Flamengo naquele jogo. Então, eu acho que é algo que o Flamengo precisa resolver. O Felipe Luiz, a comissão técnica, precisa conversar com esses jogadores para que esse tipo de coisa não continue acontecendo. Porque isso acaba prejudicando o time e num jogo tão importante, numa final, numa grande decisão. Agora, que no mínimo é Multado, hein? curioso o que Multado. aconteceu, é muito curioso, é muito curioso. O que é, Papa? Multado, Fala, hein? Papa. Foi multado. Carrascal tá multado pelo Flamengo. Tá? O que prova que o Flamengo, que a diretoria e a comissão técnica não gostaram da atitude, né? Não aprovaram a atitude. O Mauro César Pereira trouxe que o Flamengo vai multar o Jorge Carrascal pela expulsão. O jurídico do clube avisará o departamento de futebol que a multa deve ser aplicada, ou seja, é uma interferência do jurídico da diretoria, então, tá? Não é do departamento de futebol, vem de fora, tá? É de cima, né? Vem de cima. Isso aí, leia-se, né? Cúpula, né? Vale destacar que no ano passado o Gonzalo Plata e o Alacian também foram multados por expulsões dessa forma. Olha só, agora eu acho que a Raíza falou de uma questão aí e a gente não exibiu a fala do Felipe Luiz, que ela acabou de falar, não sei se a gente tem na agulha aí, o Joãozinho, o pessoal separou aí, não sei. O Felipe Luiz fala que nunca viu isso, e aí ele fala uma questão importante também. Aí, vamos ouvir. Vamos lá. Nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram pro vestiário, como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar
numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha. E aí, fala, Papa. Então, vamos lá. Isso aí para mim é muito importante. Foi falado pelo Rossi, foi falado por alguns outros jogadores. De você, cara, que eles falam que a situação violenta, assim, eles podem chamar o VAR a qualquer momento do jogo, né? Pelo regulamento, apesar de nunca ter sido usado, a gente não lembrar de ter sido usado isso antes, pode ser a qualquer momento do jogo. Mas fica uma questão curiosa, porque eles avaliaram o VAR no final do primeiro tempo. E o juiz vai para o vestiário, eles encerram a revisão do VAR. E aí uma nova imagem surge, tá? Que fala que foi a imagem da Globo, da TV. E, né? Então, beleza. É uma interferência externa? Eu entendo que sim. Tá? Não bastasse isso, a Renata Ruel, ela comentou que houve uma outra interferência externa. Ela fala o seguinte: a gente consegue ver o Péricles Bassols, observador do VAR, passando instruções claras para os árbitros. O vídeo pegou. Ela faz essa acusação, a Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, se não me engano. Né? E esse aí, o Péricles Bassol, foi pego pelo vídeo do VAR. E olha que foi hipereditado esse vídeo da CBF. Tá? Quem diz que não há interferência em outros casos? Ela pergunta. Ao meu ver, é um caso gravíssimo esse. Tá? Então, interferência, primeiro na imagem que surgiu, beleza? A gente tem que buscar a imagem, então vai começar a ter que valer isso. É um caso muito... Gente, olha só. É uma situação que, se fosse o Flamengo, que a Raíssa estava falando, que eu já tinha falado, ela concordou. Seria um falatório geral. Você imagina agora a situação que aconteceu foi o próprio jogo do Corinthians, que a imagem surgiu depois, falaram que era IA, lembra aquela história toda? Então agora você tem que esperar conseguir uma imagem, aí conseguiu essa imagem no decorrer da partida, pode voltar atrás? Não, mas são situações diferentes, né? Mas pode, não, eu entendi, só conduta violenta. Eu expliquei isso. Pela regra pode. Conduta violenta. Sim, eu entendi e eu expliquei isso. O que eu tô falando é o seguinte: vai começar a ter essa influência, a TV avisando, olha, eu tenho uma imagem aqui, aí recupera. Mas quem falou que foi a TV que avisou, Papa? Você está supondo, você está especulando isso. Não, eu estou supondo porque a imagem aparece depois. Tudo bem, mas a gente não pode dizer que a TV foi e avisou, né? Não, porque a especulação. O que saiu é que a imagem é da Globo. A imagem é da Globo. Ok, mas a imagem era transmissão. O VAR tem acesso a todas as imagens da transmissão, é isso? Ok, mas você entendeu que houve uma interferência do Péricles Bassol também? Não sei. Eu não vi isso. Eu não vi. Isso aí a Renata Ruel está falando. Então, tudo bem, mas ela está falando. A gente aqui tem um monte de gente para falar estranho. Aqui. Né? É tudo muito estranho. Agora, é muito chato, né? E aí isso gera uma desconfiança muito grande. O Corinthians demorar para voltar para o gramado, a Raíssa estava lá, ela sabe que o Corinthians demorou um pouco mais que o Flamengo para voltar. E eles foram avisados que o VAR ia checar. E por que o Flamengo não? E por que esperaram voltar? Aí volta para o segundo tempo com o Felipe Luiz no intervalo, fazendo todo o planejamento com 11 contra 11. Então, para mim, está tudo errado. Para mim, está tudo errado. Eu entendi que na regra tem essa possibilidade, eu entendi, mas foi tudo muito errado. Muito estranha a forma que foi conduzida errada. Se acontece a favor do Flamengo, estava um falatório danado. Ok? A minha decisão é cartão vermelho para o número 15, ok? As SAFs é o seguinte, que as SAFs elas são relativamente recentes no Brasil. Talvez datem de 5 anos, as primeiras. E nenhuma SAF chegou no Brasil. As SAFs, qual era a razão da existência das SAFs no Brasil? Era uma forma de você tentar equacionar os problemas que pareciam matematicamente insolúveis para uma série de clubes. Então você dizia, você chega, você compra um clube, você assume as dívidas, você saneia essas dívidas e aí você está sendo regido por um determinado regime de impostos. Os clubes já existiam. Os clubes tinham isenções, como tem as igrejas. Então, os clubes não pagam os mesmos impostos, os clubes sociais, os clubes socioesportivos sem fins lucrativos, que são a maioria deles,
você tinha uma série de isenções fiscais. O que é uma isenção? Você tem que pagar 10 e o outro paga 0 por conta disso. Quando vem a mudança da lei, fala-se da SAF e fala dos clubes. Quando você diz que eles são iguais, você está implicitamente dizendo, olha, o clube social que não pagava A, B e C por uma questão de isenção, agora eu vou vetar isso. Na hora que ele veta, qual é a consequência disso? Você tem que pagar. Quando você tem que pagar tudo isso, uma SAF vai pagar 6% de imposto, um clube sócio-esportivo, sem fins lucrativos, vai pagar 11%. Qual é a vantagem de ser clube sócio-esportivo? Né? É matemático. Então, a melhor decisão é o seguinte, olha, vira todo mundo SAF, não bota um centavo em esporte olímpico, não subsidia absolutamente nada, não trabalha com formação, dá trabalho formar, né? Quem tem filho aqui sabe. Né? 10, 12, 15 anos de educação, alimentação, saúde, cuidados psicológicos, formação. Isso vem destes estímulos. Se você retira os estímulos e você não tem obrigação, como é o caso das SAFs, matematicamente, qual é a melhor alternativa? Vira a SAF, paga 6 de imposto e se livra, vamos dizer assim, em tese, de ter que cuidar, no caso da gente, de mais de 1.100 garotos durante 10, 12 anos da vida deles. Então não faz sentido. Eu vou repetir, evidentemente, que não era o objetivo quando foi feito, né? Mas uma decisão tecnocrática, simplesmente de você, olha, retira esses estímulos, né? Então vamos tirar esses estímulos. A consequência direta é de que você faz para um clube sócio-esportivo ser mais atrativo e virar SAF e não ter nada disso. No futebol, enquanto a janela está aberta, não se pode dizer que está fechado nada, não é? Aquilo que eu posso dizer é que vamos estar atentos ao mercado, ainda por cima o mercado aqui só fecha a 3 de março, e se encontrarmos alguma coisa que seja boa para o grupo e que seja boa financeiramente, depois de um investimento deste, com certeza que vamos analisar isso.